Sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira aula na modalidade à distância. Eu peço a vocês que tenham muita responsabilidade, muito compromisso, agora mais do que nunca, para que vocês possam continuar aprendendo, ok? Nessa nossa primeira aula eu quero retomar alguns conteúdos que nós já vimos no início do primeiro bimestre. Deixa eu passar a tela. Bom, nós vamos ver potenciação, notação científica, radiciação e proporcionalidade, ok? Vocês sabem que esses conteúdos são de muita importância, estão no nosso cotidiano, principalmente notação científica, quando nós queremos descrever números muito pequenos, como células ou bactérias. Isso é muito usado na ciência. E quando nós queremos medir, por exemplo, distâncias muito grandes, como a distância entre a Terra e o Sol, entre um planeta e outro, e muitas outras coisas, né? A proporcionalidade, que não está só na matemática, está na ciência, está na arte também, está na arquitetura. Então são tópicos aí de muita importância, que estão no nosso dia a dia com muita clareza. Para isso, vamos aos exemplos. Bom, vamos lá, potenciação. Como vocês aprenderam desde o sexto ano, a potenciação ela é representada por uma base e por um expoente, né? No caso aqui eu tenho 7 elevado ao cubo, então eu tenho que repetir o 7 3 vezes. Então vai ficar assim, 7 vezes 7 vezes 7, não é? 7 vezes 7 é igual a, vamos lá, 49. E aí esse 49 que deu eu multiplico por esse 7. 7 vezes 49 é igual a 300, 7 vezes 9, 63 foi 6, 28, isso mesmo, 34, 343. Pronto, fácil, né? Uma potência simples. Aqui eu tenho 2 elevado à quarta potência, então eu tenho que repetir o 2 4 vezes. Então, 1, 2, 3, 4. Muito bem. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Muito bem, perfeito. Pessoal, todo número elevado a zero é igual a 1, tá? Já posso colocar de cara. Um número que está elevado a zero é igual a 1. E quando eu tenho um expoente negativo? É a mesma coisa, só que eu vou ter que colocar ele sobre uma fração, tá? Eu vou ter que colocar o 1 e resolver ele aqui na parte de baixo. Quanto que é 3 ao quadrado? Não é 3 vezes 3, que é 9? Então eu resolvo aqui embaixo, ó. 3 ao quadrado é 9. Pronto, fica assim. Perfeito? Aqui é a mesma coisa. Eu coloco 1 na parte de cima e resolvo essa potência na parte de baixo. 2 elevado à quarta potência, olha, é 16, a gente acabou de fazer aqui. Então ele fica na parte de baixo. Então toda vez que o expoente for negativo, eu resolvo essa potência, mas eu coloco na parte de baixo. Ok? Perfeito. Já aqui eu tenho a multiplicação de duas potências, só que as bases delas são iguais. Aqui é 2 e aqui é 2 também. Toda vez que eu tiver esta situação, eu posso repetir a base e somar os expoentes. 3 mais 4 é igual a 7. E aí a gente resolve. O 2 tem que ser multiplicado 7 vezes por ele mesmo. 2 vezes 2 vezes 2, 4, 5, 6, 7. Muito bem. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. 64 vezes 2, 128. Muito bem. No próximo exemplo, a nossa base é 5. Eu tenho 5 aqui e tenho 5 aqui. Toda vez que eu tiver uma multiplicação de potências de mesma base, eu posso conservar a base e somar os expoentes. 2 mais 1, 3. Muito bem, agora eu resolvo. 5 vezes 5 vezes 5, porque o expoente é 3. Então eu repito 5 3 vezes. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Ok? Fácil, não é? Agora, vamos sair da multiplicação para a divisão. Toda vez que eu tenho uma divisão de potências de mesma base,
o que eu faço? Eu divido, eu conservo a base, eu conservo a base, e aí eu faço o contrário, ao invés de somar, eu subtraio os expoentes. 4 tira 2, fica 2. 3 ao quadrado, não é 3 vezes 3? É igual a 9. De novo, eu tenho bases iguais, aqui é 6, eu repito a base, subtraio os expoentes. 5 tira 2, fica 3. 6 ao cubo é 6 vezes 6 vezes 6. 6 vezes 6, 36. E 36 vezes 6 é igual a 216, é isso? Isso, muito bem. Agora nós temos potência de potência, né? Eu tenho 2 elevado à quinta potência e depois elevado ao quadrado. Como que eu resolvo isso? Muito simples, basta multiplicar essas potências, tá? Então vai ficar assim, 2 eu repito, quanto que é 5 vezes 2? 10. E aí eu repito, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí eu resolvo. Ok, vamos ver quanto que vai dar? Eu já sei que 2 elevado a 7 dá 128. Então deixa eu procurar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Até aqui deu 128. Vezes 2 dá 256. Vezes 2 dá 512. Vezes 2 dá 1024, tá? Essa é a nossa resposta, 1024. E agora? Eu tenho potência de potência de potência. É a mesma coisa, só multiplicar os expoentes. A base é 3, os expoentes, olha, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então é 3 elevado a 30 potência, né? Então, nós não vamos resolver, mas nós deveríamos repetir o 3 aqui várias vezes até completar uma quantidade de 30 e achar esse resultado, tá? Muito bem. Passamos pela potência. Agora nós vamos entrar na notação científica. A notação científica ela é utilizada para representar números muito pequenos, como o tamanho, o diâmetro de células, de bactérias, e, enfim, é muito utilizado na ciência. E também para representar números muito grandes, né, como distâncias muito grandes, distâncias entre planetas, né, como eu já falei para vocês. Então, como que eu posso representar isso em forma de potência, não é? Então é o seguinte, nós temos aqui 3 casas após a vírgula, não é? 3 casas após a vírgula. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos contar 1, 2, 3 até o primeiro número. Então nós ficamos com 1 vezes, aí nós colocamos o 10, como tem 3 casas até o primeiro número, eu coloco menos 3, tá? Porque esse é um número muito pequeno. Então ele vai ficar negativo, 0,001. E aqui, contamos até chegar no primeiro número. 1, 2, 3, 4 casas. Então vai ficar 1 vezes 10 elevado a menos 4. Lembrando que o 1 aqui ó, não era necessário, tá? Eu posso deixar somente o 10 a menos 3, o 10 a menos 4, tá? Mas eu estou colocando 1 para vocês entenderem os próximos. Então aqui de novo, eu vou contar até chegar no primeiro número. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então nós temos 1 vezes 10 elevado a menos 5. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu tenho 1 vezes 10 elevado a menos 6. Ok? Sempre que for só 1, em exercícios, vocês não coloquem, tá? Não precisa colocar, ok? Nesse exemplo, nós temos 0,03. Então nós vamos contar sempre depois da vírgula, tá? Nós contamos os algarismos depois da vírgula. Antes da vírgula não nos interessa agora. Então depois da vírgula começa a contar, ó. 1, 2 números até chegar no primeiro número, né? O primeiro número válido, né? Então 1, 2. Então eu vou copiar o 3 vezes 10 a menos 2, porque eu contei 2 números, né? Até chegar no primeiro. 2 algarismos até chegar no primeiro número. Então aqui de novo, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4. Então eu tenho 8 vezes 10 a menos 4. No próximo eu tenho 1, 2, 3, 4.
chegou no primeiro número, é aqui que eu vou parar, tá? Então vai ficar assim, 2, como eu parei no 2, eu coloco uma vírgula e coloco 5, ok? Então eu contei 1, 2, 3, 4 até chegar no primeiro número. Então é vezes 10 a menos 4. Nesse daqui é a mesma coisa, vamos contar até chegar no primeiro número. Sempre começando depois da vírgula. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então chegou aqui no primeiro número, eu coloco uma vírgula, tá? Contei 5, então vou colocar menos 5. Muito bem, é assim que a gente escreve esse número em notação científica, tá? E agora se esse número for muito grande, né? Para que nós não precisemos colocar uma grande quantidade de zeros, a gente pode abreviar também. E agora é muito fácil. Nós vamos contar a quantidade de algarismos voltando, tá? Até que fique só um número do lado esquerdo. Então vamos lá, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parou, só tem um número do lado esquerdo. Então fica 2 elevado a vezes 10 elevado à sexta potência, tá? Agora positivo, esse é um número muito grande, ok? Aqui, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu só deixo um número para a esquerda, então eu contei 7 e só deixei o 1 à minha esquerda. Muito bem. Novamente, vamos contar até que fique só um número do lado esquerdo. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, só ficou um número. Então fica 8,21. Eu contei quantos mesmos? Eu contei 5. Ok? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só ficou o número. Então agora é 4,7. E eu contei vezes 10 elevado à oitava potência. Mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, só ficou um número à esquerda. Então é 5,98 vezes 10 elevado à quinta potência. Muito bem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só ficou um número à esquerda. Então, ok. Vezes 10 elevado à sétima potência. E assim a gente passa esse número para a notação científica. É desse jeito que esses números muito grandes aparecem nos livros, né, científicos, né, em trabalhos científicos. Muito bem. Muito bem. Agora vamos resolver exercícios de radiciação usando a decomposição em fatores primos. Bom, primeiro vamos lembrar quem são os primos. Os números primos são aqueles que têm apenas dois divisores, né? Apenas o 1 e ele mesmo, ou seja, números que só podem ser divididos por 1 e por ele mesmo, ok? Então são eles o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13 e vai até o infinito, né? Existe uma infinidade aí de números primos. Como que a gente vai decompor esses números para extraí-los dessa raiz, né? Aqui é a raiz quadrada de 64. Quando não tem índice aqui fora, eu entendo que é raiz quadrada, né? Que é de índice 2. Olha nessa daqui também. O índice é 2. Toda vez que não tiver índice, eu entendo que é 2. A raiz quadrada de 64, eu posso pensar, é um número que vezes ele mesmo dá 64. E vocês já sabem qual é este número. Mas nós vamos aprender a decompor, porque vai ter outras situações em que não vai dar um resultado exato, tá? Então vamos decompor essa inicialmente. Então nós fazemos o seguinte: 64, vou colocar um traço aqui para separar e vou começar a dividir por números primos. Dá para dividir por 2 e ter resto zero? Sim. Então eu coloco 2 aqui, 64 dividido por 2, vai lá na chave, monta essa conta e depois traga o resultado para cá. É igual a 32. Muito bem. Dá para continuar dividindo por 2 ou eu vou ter que escolher outro número? Dá para continuar dividindo por 2, porque é um número par, não é? 32 dividido por 2 é igual a 16. Dá para continuar dividindo por 2? Sim, que dá 8. Divido por 2 novamente, dá 4. Divido por 2 novamente, dá 2. E divido por 2 novamente, dá 1. Quando chegar em 1, acabou a nossa decomposição, ok?
E aí é o seguinte, a cada dois números, aqui eu tenho 3, 6, a cada dois números eu posso tirar um para fora, tá? Porque eu tenho a raiz quadrada, vocês estão lembrados? Então é o seguinte, ó, eu tenho dois números iguais, eu posso tirar um para fora. Aqui eu tenho dois números iguais, eu posso tirar um para fora. Aqui eu tenho dois números iguais, eu posso tirar um para fora. Então eu vou tirar aqui, ó, um 2, aqui um 2 e aqui um 2. E aí não sobrou ninguém dentro da raiz, saiu todo mundo para fora. Quem que saiu? 2 vezes 2 vezes 2. Quanto que é 2 vezes 2? 4. 4 vezes 2? 8. Então o resultado é 8, ok? Muito bem. Agora vamos decompor o 128. O 128, só lembrando que esse daqui eu ainda poderia reescrever assim, ó. Eu tenho aqui 3, 6. Eu poderia escrever que isso daqui é 2 elevado à sexta, né? Colocado ele dentro da raiz. E pela propriedade da radiciação, 6 dividido por 2 é 3. Isso daria 2 ao cubo, que é o próprio 8 também. Daria no mesmo, ok? Então vamos lá, vamos decompor o 128 agora. 128. Vou dividir ele por quem? Dá para dividir por 2? Sim, dá para dividir por 2. 128 dividido por 2, coloca lá na chave, resolve e traga aqui. Vai dar 64. 64 dá para dividir por 2? Sim, que dá 32. Dividido por 2 dá 16, dividido por 2 dá 8, dividido por 2 dá 4, 4 dividido por 2 dá 2 e 2 dividido por 2 dá 1. Muito bem, como é raiz quadrada, a cada 2 eu posso tirar um para fora. Então vamos lá. Aqui eu tiro 1 para fora, aqui eu tiro 1 para fora, aqui eu tiro 1 para fora. Opa, sobrou um número, tá? Então esse número vai ter que ficar dentro da raiz. Quem que saiu? Saiu esse 2, esse 2, esse 2. Vamos multiplicar todo mundo que saiu. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 saiu. Quem que ficou dentro da raiz? Só o 2. Muito bem, 8 raiz de 2 é a nossa resposta. Fácil, não é? Vamos decompor agora o 40. Só que essa é raiz cúbica, tá? Vamos lá. Nós temos 40. Vamos decompor em fatores primos. Dá para dividir por 2? Sim, que dá 20. Por 2 novamente dá 10. Por 2 novamente dá 5. E agora? Dá para dividir por 2? Não dá. Por 3, dá para dividir por 3 e ter resto zero? Também não dá. Só posso dividir por 5. E 5 dividido por 5 é igual a 1. Pronto, como é raiz cúbica, a cada 3 eu posso tirar um para fora. Então aqui, ó, 1, 2, 3. A cada 3 números iguais, tá? Não sei se ficou claro para vocês. A cada 3 números iguais, aqui a cada 2 números iguais, tá? Então aqui a cada 3 números iguais eu posso tirar um para fora. Então esse 2 saiu para fora. Olha quem sobrou dentro da raiz. O 5. Então o 2 aqui eu tiro para fora. Quem que ficou dentro da raiz? O 5. Tá? Então fica 2 raiz de 5. De novo, nós temos a raiz cúbica aqui, de 200. Vamos decompor 200 em fatores primos. Dá para dividir por 2? Sim, que dá 100. Dá para dividir por 2 novamente? Sim, que dá 50. Por 2 novamente, dá 25. E agora, não dá mais para dividir por 2 e ter resto zero. Dá para dividir por 3 e ter resto zero? Também não. Dá para dividir por 5 e ter resto zero? Sim, dá para dividir por 5. 25 dividido por 5 dá 5. E o 5 eu só posso dividir ele por 5 também, que dá 1. Pronto. Como é raiz cúbica, a cada 3 eu posso tirar um para fora. Então eu tenho aqui, ó, a cada 3 números iguais, né? Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, posso tirar um 2 para fora. E aqui eu só tenho 2, né? 2, 5, então não posso tirar ele para fora. Então aqui, quem que eu vou tirar para fora? O 2. Quem que vai ficar dentro da raiz? Esses 2, 5, não é? O que eu faço com esses 2, 5? Multiplica também. 5 vezes 5, 25, tá? Então esses dois continuam dentro da raiz. Então decompondo a raiz cúbica de 200 fica 2 ou 2 raiz de 25, ok? Vamos para o último exemplo, o número 243, nós vamos decompor ele em fatores primos. Dá para dividir por 2 e ter resto zero? Não. Dá para dividir por 3 e ter resto zero? Sim.
Vai lá na chave, faz essa divisão, vocês vão chegar no 81. Dá para dividir por 3 novamente? Sim, dá 27. Por 3 novamente? 9. Por 3 novamente? 3 e por 3 novamente, que dá 1. O objetivo é chegar no 1, tá? Então vamos lá. Como é raiz, essa raiz ela tem índice 5, a cada 5 números iguais eu posso tirar um para fora. Então vamos lá. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem. Então, a cada 5 eu tiro um para fora, minha resposta aqui é 3. Não sobrou ninguém, né, dentro da raiz. Então, muito bem. A minha resposta para a raiz com índice 5 de 243 é o próprio 3. Ok? Muito bem. Agora nós vamos entrar na proporcionalidade. Antes disso, você precisa se lembrar do que é razão. Razão é uma fração. Quando eu tenho um número dividido por outro, eu tenho uma razão. Tá? Então, ela é expressa dessa forma. Grave isso. Agora, o que é proporção? Proporção é igualdade entre duas razões. Eu posso dizer que essa fração é igual a essa. E se isso for verdade, elas são proporcionais. Tá? E como eu posso garantir que isso é verdade? Multiplicando de forma cruzada. Ó. Se eu multiplicar esse por esse, vai me dar um resultado, lógico. E se eu multiplicar esse por esse, vai me dar um resultado. Se esses dois resultados forem iguais, é porque essas razões são proporcionais. Existe uma relação de proporção entre elas. Vamos aos exemplos. Eu tenho aqui 2 quintos igual a 4 décimos. Essas razões são proporcionais, sim ou não? Para que eu tire minha dúvida, eu posso fazer o seguinte, ó, multiplica cruzado. 2 vezes 5 é igual a quanto? 2 vezes 5 é igual a 10. Opa, desculpa. 2 vezes 5 é igual a 20. E 5 vezes 4 é igual a 20 também. Portanto, são proporcionais, tá? São proporcionais. Então é assim que nós verificamos se duas razões são proporcionais ou não, tá? E a igualdade entre essas razões é que é uma proporção. Agora, nós temos casos em que nós temos uma variável aqui, ó, como x, nós precisamos encontrar um número que satisfaça essa condição de proporcionalidade, né? Que número que eu posso colocar aqui de modo que essa razão seja proporcional a essa razão? Então eu vou usar a mesma propriedade, né? Eu vou multiplicar cruzado. Quanto que é 16 vezes x? 16x igual 4 vezes 8. Quanto que é 4 vezes 8? 32. Muito bem, e agora para achar o valor do x? Estão lembrados? Tira o 16 daqui e passa ele dividindo. 32 dividido por 16 é igual a 2. Então, muito bem. Aqui, ó, o x tem que ser 2. Pronto. Para que essas razões sejam proporcionais. Vamos à próxima. Aqui eu tenho 3 quartos igual a 15 sobre x. Qual o valor de x para que essas razões sejam proporcionais? Então, vamos lá. Multiplica cruzado. 3x, 3 vezes x, 3x, igual 4 vezes 15, é igual a 60. E agora, para achar o valor do x, basta tirar o 3 e passar ele dividindo. 60 dividido por 3 é igual a 20. Muito bem. O valor do x aqui tem que ser 20, para que essas razões sejam proporcionais. Agora nós temos 18 sobre 2x e 6 sobre 2. Vamos lá, multiplicamos em cruz também. Eu vou começar por este, porque este está com a letra, tá? E eu vou deixar ela do lado esquerdo. Se eu começasse pelo outro, também não estaria errado, tá? Então vamos lá. 6 vezes 2 é igual a 12x. Igual a 2 vezes 18 é igual a 36. X é igual a 36 dividido por 12. Então, o x é igual a 3. O valor do x aqui tem que ser 3. Porque 2 vezes 3 dá 6. E aí sim, essas razões serão proporcionais, tá? Outra forma de garantir que elas são proporcionais também é fazendo a divisão. Por exemplo, no nosso primeiro exemplo aqui, ó, 2 dividido por 5. Se você dividir isso, mesmo usando a calculadora, ele tem que dar o mesmo resultado que 4 dividido por 10. Ou seja, 0,4, tá? Isso serve para todas as proporções, ok? Assim nós garantimos a
proporcionalidade entre elas. Serve para as figuras também, que vocês verão na apostila de vocês e nas atividades, tá? É isso aí. Muito bem. Agora que você já viu como faz todas essas atividades, você vai. Primeiro, se você cochilou ou dormiu durante essa aula ou alguma coisa te atrapalhou, volte no início, reveja os pontos que não ficaram claros para você e você irá entender. Segundo, responda o formulário que eu estou deixando aqui na plataforma. E terceiro, se você ainda não completou os exercícios da apostila, complete até a página 78. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.